Está no ar o Jornal da Câmara. A partir de agora você confere as principais notícias do Poder Legislativo de Parnamirim. Nos destaques de hoje, no plenário, vereadores debatem assuntos importantes para o futuro da cidade. A Comissão de Finanças realiza mais uma reunião. Profissionais da educação física são homenageados em sessão solene. Você vai ver também uma entrevista com a promotora de Justiça da Infância e Juventude de Parnamirim, Gerliana Rocha. Nós vamos conversar sobre o projeto Pontes de Esperança do Ministério Público, que tem como objetivo incentivar a adoção de adolescentes. Agora, no Jornal da Câmara. A repórter Raíza Macedo traz detalhes dos principais assuntos debatidos na sessão ordinária do dia 10 de setembro. O Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, pautou a fala de Tiago Fernandes na sessão ordinária da quarta-feira, dia 10 de setembro. O vereador destacou a necessidade de ações voltadas para a valorização da vida. A gente está vivenciando o mês de setembro, o Setembro Amarelo. Nessa semana especificamente temos a Semana Municipal de Valorização da Vida. E hoje, dia 10 de setembro, é o dia D para essa valorização. Então, o que a gente trouxe é que precisam ser construídos e fortalecidas ações nesse sentido, né? Principalmente políticas públicas, né? Relacionadas à saúde mental do nosso povo. Então, gestos simples, às vezes, podem impactar muito positivamente a vida né, daquele outro. Como um bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço, um sorriso, um tempo para que ele seja escutado, seja ouvido. E isso não custa nada para quem oferta, né? Mas para aquele que está recebendo pode ser realmente um momento de girada de chave. Ainda na sessão foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei que dispõe sobre a separação de um leite específico para as mães de natimorto, de autoria dos vereadores Rafaela Dinilda e Maico Borges. O objetivo desse projeto é justamente criar um ambiente específico para que as mães de natimortos não fiquem no mesmo leito que as mães que tiveram seus filhos nasceram com vida, né? Um momento de muito sofrimento, de muita dor, e é preciso que essas mães tenham o direito de passar por esse momento de luto, mas no local adequado, recebendo o atendimento adequado. Confira quais projetos de lei foram distribuídos e votados na reunião da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal de Parnamirim realizou na quarta-feira, 10 de setembro, a terceira reunião do ano, a qual resultou na aprovação de projetos de lei de grande relevância para o município. Realizamos hoje a terceira reunião da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, onde distribuímos e aprovamos importantes projetos para a cidade de Parnamirim. Entre os projetos aprovados está o do vereador Maico Borges, que visa a criação do Registro Geral Animal no âmbito municipal e teve como relator o vereador Tiago Fernandes. É um projeto de lei do vereador Maico Borges, né, que passou hoje, foi dado o parecer, né, através de nossa relatoria, parecer favorável, né, do Registro Geral dos Animais. E isso é muito importante para construir, de fato, uma política pública, né, para que a gente possa saber, da mesma forma que os humanos têm o RG, né, que o animal venha a ter também e a gente saiba o número de gatos, de cachorros, como também dos outros animais, e a partir disto, né, propor ações, propor políticas públicas que com certeza chegarão de forma mais eficiente. Outro projeto aprovado pela comissão trata da ampliação da licença maternidade e paternidade. A iniciativa pretende estender o prazo de licença concedida aos servidores públicos municipais. A gente acabou de aprovar o projeto de lei de número 185, né, /2025, que fala da paternidade das mães e dos pais, né, direito da licença. Os pais 10 dias, que foi ampliado, a mãe para 180 dias. Como também para os pais e as mães que adotam crianças no nosso município. Câmara celebra os profissionais de educação física em sessão solene. A homenagem valoriza o trabalho de quem promove saúde e bem-estar na cidade. Em uma cerimônia inédita, a Câmara de Parnamirim homenageou na quarta-feira, dia 10 de setembro, os profissionais da educação física. A iniciativa do vereador Tiago Fernandes destacou a importância da categoria e o valor da profissão.
Além disso, a solenidade ressaltou a necessidade de políticas públicas que incentivem a atividade física e o esporte como ferramentas de transformação social. É um motivo de muita alegria para mim, que sou profissional de educação física também de formação, estar homenageando, né, alguns colegas de profissão que tanto bem vêm fazendo na nossa população. Hoje, dia 10 de setembro, que é o dia que comemora-se, alusivo, melhor dizendo, ao dia D, né, de saúde mental, de valorização da vida. E o profissional de educação física é um desses atores principais que buscam essa melhora na qualidade de vida e, consequentemente, na saúde mental do nosso povo. Então, realmente, vou ter aqui colegas de profissão que eu tive o prazer e a alegria de trabalhar diariamente, alguns que, quando eu iniciei a profissão, estavam lá, né, servindo de professor, para mim, enquanto estagiário, como tantos outros que durante sua história, sua caminhada na profissão, tanto bem já fizeram ao nosso povo, aos nossos atletas, às nossas crianças, idosos. Os profissionais agradeceram a homenagem e enfatizaram a relevância de ter a profissão valorizada. Eu já sou morador, né, do município a vida inteira, atuo como profissional já há mais de 10 anos e receber a homenagem e principalmente poder representar, né, os profissionais de educação física. Sei que é uma classe que precisa muito desse reconhecimento, porque nós temos uma importância muito grande também na sociedade em relação à promoção de saúde. Próximo ano eu já estou fazendo 14 anos de formado em educação física, né, desde 2012. E, graças a Deus, atuo no município com muita responsabilidade, né, desde que me formei. E a tendência é que a gente continue fazendo um bom trabalho em academias, com personal, em clubes, em economias, etc. E a homenagem, agradeço ao vereador Diaco Fernandes a proposição da homenagem, e muito gratificante estar aqui, especialmente por estar prestigiando um evento tão marcante para o profissional de educação física, que foi o dia 1º de setembro, e representando os profissionais que fizeram também uma trajetória excelente na nossa cidade. A viúva do homenageado, o Biratã Isaías, Ana Maria Pereira de Macedo, expressou sua profunda emoção ao receber a homenagem póstuma em gesto de reconhecimento pelos serviços que seu marido prestou ao município. Eu me sinto muito lisonjeada, muito emocionada, porque ele é merecedor de todas as honras que fizerem com relação ao esporte, porque ele batalhou muito a vida toda. O professor de educação física sabe, é conhecedor da dificuldade que eles enfrentam no dia a dia. O presidente do Conselho Regional de Educação Física, Francisco Borges de Araújo, solicitou a maior inclusão dos profissionais na área nas escolas municipais e celebrou o marco de 10 anos de atuação do Conselho no Rio Grande do Norte. A gente trabalha cotidianamente para fazer a sociedade entender a importância do profissional de educação física para ela. Então a gente não trata de dificuldade, a gente trata do dia a dia. Parnamirim mesmo, que é a segunda cidade do estado, do município do estado, nós temos mais de 1.400 profissionais de educação física registrados, deles licenciados e bacharéis, que nós somos uma profissão que temos, é uma profissão com duas áreas de atividade, o bacharelado voltado para fora da escola e a licenciatura para a escola. E a gente está tratando de alguns assuntos nos municípios, fazendo com que as câmaras, eu vou falar isso hoje, procurem criar e aprovar projetos de lei onde o aluno do 1º ao 5º ano seja atendido somente por profissional de educação física. Por quê? Porque a gente sabe que é ele que tem capacidade. Muitas vezes você coloca aquela professora de sala de aula para fazer aquilo, que chamam de educação física, e ela não é capacitada para isso. Quando nós temos um professor que tem essa capacidade, ela vai se sentir feliz porque não vou fazer isso, que não é minha competência. Também receberam homenagens Genese Gonçalves de Melo, Ivanildo José da Silva, representado por Pedro Emanuel, José Carlos dos Santos e Tibério Maribondo do Nascimento. Confira agora o que foi destaque no plenário Dr. Mário Medeiros na quinta-feira, dia 11 de setembro. Na sessão ordinária da quinta-feira, 11 de setembro, a vereadora Harika Bastos cobrou que haja igualdade social nos valores do IPTU 2026. No mês de agosto foi publicado um decreto pela Secretaria de Tributação que sinaliza a oportunidade que o munícipe pode ter de fazer a revisão do seu IPTU. É isso mesmo. A partir das contestações, você que é munícipe de Parnamirim, que muitas vezes mora numa estrutura verticalizada ou num residencial horizontal, que tem distorções entre seus IPTUs, você pode requerer a contestação, reivindicar os valores e, com certeza, a partir do próximo ano, pagar um valor menor do seu IPTU. Isso aí, antes mesmo que seja impresso os boletos de IPTU, a
Prefeitura de Parnamirim está fazendo esse levantamento, publicizando a necessidade que o município tem de reivindicar e contestar o seu direito. Já o vereador Tiago Fernandes cobrou do Poder Executivo o funcionamento da Sala Lilás Márcia Anália, criada pelo projeto de lei 094 de 2025, de autoria dele. Nós falamos hoje na tribuna a respeito do projeto de lei de nossa autoria que foi aprovado aqui na Casa Legislativa, encaminhado para o Executivo desde o dia 11 de julho e até o momento a lei não foi sancionada, né, que institui a nomenclatura da Sala Lilás, que fica localizada no CRES do nosso município, como Márcia Anália. Né, ela que foi vítima de feminicídio, né, então como uma bandeira para fortalecer realmente essa luta contra a violência contra a mulher, contra o feminicídio. Esta edição do Jornal da Câmara vai ser encerrada com uma entrevista com a promotora de Justiça da Infância e Adolescência de Parnamirim, Gerliana Rocha. Nós vamos conversar sobre o programa Pontes de Esperança, que tem como objetivo incentivar a adoção de adolescentes. Promotora, uma satisfação tê-la aqui com a gente. Priscila, eu que agradeço o convite e a alegria de falar sobre um tema tão especial com você e com os espectadores que acompanham o Jornal da Câmara. É especial e importante, então vamos começar logo a nossa conversa explicando. Eu já adiantei um pouquinho aqui que se trata de um projeto para incentivar a adoção de adolescentes, mas detalhe para a gente, doutora, o que é o projeto Pontes de Esperança do Ministério Público. É um projeto voltado à sensibilização de adoção necessária, que a gente chama que é a adoção de adolescentes, de crianças com deficiência ou demandas de saúde e grupos de irmãos, que é justamente o perfil que a gente tem mais dificuldade de adoção hoje no Brasil. E o que é que motivou, que situação motivou exatamente o Ministério Público a propor, a iniciar, a lançar esse projeto? Olha, na verdade, já é algo que já é algo que a gente tem vontade de trabalhar há bastante tempo, porque não é algo recente. Desde que a adoção, desde os primórdios da adoção, né, que não era nem regularizada no Brasil, a adoção ela sempre está quando a gente fala de adoção, a gente sempre pensa na criança pequena. Quando a gente olha para trás, era alguma criança que era deixada na porta de uma casa. Então a gente sempre fala de uma criança de adoção pequena. E aí, hoje se mudou, se evoluiu, existe um Sistema Nacional de Adoção, mas ainda o grande perfil que as pessoas pretendem adotar é de uma criança pequena. Então, a gente está querendo fazer uma campanha para mudar o olhar, trazer luz a esse debate de dizer também que é possível adotar mais de uma criança, é possível adotar um adolescente e até criança ou adolescente que tem alguma demanda específica de saúde ou deficiência, porque hoje é uma grande realidade no nosso país, esse perfil de criança e adolescente. E aqui no Rio Grande do Norte nós temos 62, na verdade, crianças e adolescentes aptos para adoção e temos 500 famílias cadastradas. Como é que a senhora avalia esse número? Por que essa conta não fecha? Apesar da gente ter um número grande de famílias, cadastradas no Sistema Nacional de Adoção e um número menor de crianças e adolescentes aptos à adoção. É justamente por causa desse perfil, porque o que acontece? Quando se pensou a adoção e quando a gente coloca uma criança ou adolescente apto à adoção, a gente imagina que imediatamente nós vamos ter algum adotante para adotar aquela criança ou adolescente, justamente porque a fila é bem maior, o número de adotantes é bem maior. No entanto, quando os adotantes vão se inscrever para adotar, eles indicam o perfil que eles querem adotar. Então, isso é livre, é um direito, é legítimo, ninguém questiona isso de jeito nenhum. Então, eles podem escolher se quer o gênero, eles podem escolher a idade, eles podem escolher se aceita com doença, com deficiência, grupo de irmãos. E como a maioria tem um perfil que hoje, inclusive, era mais restrito e já evoluiu, porque antes era de 0 a 2 anos. Hoje a gente já tem muita gente que aceita 0 a 3, 0 a 4 anos, e essa idade vem aumentando. E quando a gente coloca até 9 anos, por exemplo, Priscila, nós não temos problema. Então, se eu coloco uma criança até 9 anos, sem deficiência, eu consigo automaticamente a adoção. A partir dos 10 anos, eu já tenho mais dificuldade. Grupo de irmãos. Quando a gente encontra uma situação de violência numa família,
A gente se ali naquela família existem 4 crianças ou adolescentes, eu não tenho como só acolher uma. Eu faço o acolhimento de todas aquelas crianças e adolescentes que estão naquela casa. E aí gera o grupo de irmãos que a gente tem para a adoção e que a maioria das pessoas só quer um de cada vez. Recentemente, vocês fizeram um lançamento aqui no Planetário de Parnamirim, o lançamento desse projeto tão interessante, junto ao Tribunal de Justiça, à Prefeitura Municipal e também ao Grupo de Apoio à Adoção Abrace. Conta pra gente detalhes desse momento, como é que ele foi pensado, como é que ele aconteceu. Bem, na verdade, o desenrolar deste projeto, o Grupo de Apoio à Adoção Abrace, que é um grupo muito atuante, forte, né, e muito bem acolhido por todos os órgãos de justiça aqui no município, eles já queriam trabalhar com alguma coisa relacionada à adoção de maiores, né? E já estavam lá, bora, Ministério Público, né? Vamos fazer alguma coisa. E eu já com muitas demandas, sem conseguir, até que num evento em maio, porque aqui em maio também Parnamirim é Fórum Municipal, é Dia Municipal da Adoção, audiência pública aqui na Câmara, todos os anos a gente faz uma audiência pública sobre adoção, então são muitos movimentos, muitos reencontros. E num desses, uma coordenadora da unidade de acolhimento disse: eu queria que os adolescentes desejassem a adoção. E aí, na mesma hora, eu pensei, mas por que eu vou fazer com que eles desejem a adoção se do outro lado da fila, porque eu tenho uns adolescentes de um lado, se do outro lado da fila não tem ninguém no Brasil apto a adotar adolescente? E aí, na mesma hora, eu pensei, eu tenho que trabalhar os adotantes para que eles vejam que do outro lado tem adolescentes, que eles enxerguem o que a gente enxerga, porque a gente convive com esses adolescentes e a gente vê o sorriso, a alegria, a companhia, as tiradas, assim, eles são apaixonantes. Então eu disse, vamos apresentar esses adolescentes para esses adotantes, para que eles enxerguem e tenham a vontade que a gente tem de levar todos para casa. E aí a gente pensou em quê? Em uma campanha de sensibilização pública, para que a gente quebre esse tabu, esse preconceito, esse estigma. Existem muitas famílias que já adotaram adolescentes e que têm depoimentos belíssimos de ressignificação de vida, de, assim, que eu digo assim, às vezes a gente consegue até testemunhar milagres quando a gente acompanha essas adoções. E, por outro lado, a gente disse, além da gente fazer essa sensibilização, uma campanha nos meios de comunicação, que a TV Câmara é parceira, divulgando o vídeo que a gente fez, uma campanha que, obviamente, não expõe nenhuma criança ou adolescente em acolhimento, nós pensamos também em colocar essas crianças e adolescentes no Sistema Nacional de Adoção. Porque se eu disser assim, eu tenho uma adolescente de 14 anos para adotar, você quer? Talvez você não se interesse. Mas quando você olhar o sorriso, ele falando, ele brincando, aí você, nossa, esse menino aí pode ser meu filho. Então é nessa intenção de a gente aproximar essas crianças e adolescentes da visibilidade protegida delas aos adotantes. Isso dentro do Sistema Nacional de Adoção. As pessoas que são cadastradas vão ter acesso a mais detalhes sobre esses adolescentes. É assim que vai funcionar? Exatamente. Esse sistema, quando você se habilita para adotar, você entra na fila que esse sistema regula. E você tem uma senha, login, para acompanhar e ajudar a fiscalizar também esse sistema. Então, você entrou hoje para adoção, você já consegue identificar seu lugar na fila. Eu estou aqui em 80, por exemplo. Daqui a 3 meses, você olha, estou aqui em 70. E você não consegue saber as crianças e adolescentes que estão aptos à adoção. O sistema faz uma vinculação automática. Quando identificar que está na sua vez, você é o primeiro da fila para aquele perfil, quando a gente coloca uma criança ou adolescente apta à adoção, ele vincula e aí sim diz, olha, você recebe um e-mail, uma ligação, você foi vinculado a determinada criança ou determinado adolescente, tantos anos, está acolhido no seu lugar, você tem interesse em se aproximar, em conhecer? E aí sim você só conhece aquela pessoa a quem você foi vinculado. Esse nosso projeto utiliza uma ferramenta já existente nesse Sistema Nacional de Adoção há 3 anos, em que você pode colocar fotografias, vídeos, documentos dessas crianças e adolescentes que não se vincularam a ninguém no Sistema Nacional de Adoção. E aí o pretendente que pode ter acesso pode ir lá numa ferramenta chamada Busca Ativa e vai ver os vídeos e fotos dessas crianças e adolescentes. E esses adolescentes daqui do Rio Grande do Norte, então, eles vão poder ser adotados também
por pessoas de outros estados do Brasil? Funciona assim? Funciona assim. O sistema, ele preserva os vínculos comunitários da criança ou adolescente. Então, primeiro, ele faz uma busca municipal. Se naquele município existe algum adotante que aceita o perfil daquela criança ou adolescente. Havendo, já vai para o município. Não vai para o estado. Não vai para o país. E os adotantes também, quando vão se inscrever, eles dizem, eu aceito criança de quais estados? Porque, às vezes, a vinculação pode gerar uma dificuldade. A gente está aqui no Rio Grande do Norte e a pessoa do Rio Grande do Sul, né? E aí o adotante diz, eu aceito crianças e indica os estados do Rio Grande do Norte, ou do país, quer dizer, e pode indicar todos também. Não havendo interessados no país, a gente faz uma busca internacional. Somente quando não existem interessados, nem no país, nem fora do país, é que a gente pode colocar essas crianças e adolescentes nessa ferramenta chamada busca ativa. E como é que funciona essa questão internacional da adoção entre o Brasil e outros países? Pronto. O adotante que mora fora do país, o estrangeiro, ou um brasileiro que mora fora do país, se quiser adotar, existe em cada país uma autoridade central de adoção. E aí procura essa autoridade central de adoção, vai entregar os documentos que a gente também exige para os adotantes nacionais, é feita uma avaliação psicossocial lá também, é feita uma verificação dos motivos para saber se são legítimos para a adoção, e ele se cadastra nessa fila de adoção internacional. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, existem duas entidades bem fortes que se interessam por crianças e adolescentes do estado, que é da Espanha e da Itália. Essas entidades centrais, elas podem se interessar por determinados estados no país e diz, olha, para as crianças e adolescentes do Rio Grande do Norte eu tenho interesse. Então, quando a gente encerra a busca nacional e em 30 dias a gente não encontra pretendentes no país, a gente coloca essa criança e adolescente no sistema para poder fazer a busca internacional. E aí, se tiver pretendente internacional, faz a vinculação. Inclusive, atualmente, em razão do nosso programa, nós estamos com 3 crianças nessa aproximação internacional. Muito interessante. Doutora Gerliane, para quem está em casa acompanhando e não faz parte ainda desse cadastro, mas tem interesse em adotar, como é que é o passo a passo? Pronto. Existe o site, se colocar no Google, SNA, adoção, existe um portal do Conselho Nacional de Justiça que tem um formulário que você pode imprimir e preencher, como também pode ir aqui, por exemplo, os municípios de Parnamirim podem ir no fórum, na Vara da Infância e Juventude, ou em cada comarca existe, né, um fórum que pode ir lá e preenche. Vai preencher os dados e apresentar vários documentos. Documentos pessoais, documentos de residência, comprovante de renda, atestado de sanidade física e mental, e vai juntar certidões negativas que podem ser obtidas no site também, de que não tem processos criminais, nem na Justiça Estadual, nem na Justiça Criminal, nem processos cíveis contra criança, nem na Justiça Estadual, nem na Justiça Criminal. A gente apresenta os documentos, a gente verifica se todos foram apresentados e vai fazer uma avaliação psicossocial. Então, a equipe de assistente social e psicólogo da Vara da Infância vai conversar com o pretendente, que pode ser sozinho ou com o casal, para verificar se realmente existe a intenção de adoção, se os motivos são legítimos, se estão preparados para aquele momento. Após essa visita, é feito um relatório autorizando e, dando certo, esse casal, esse pretendente, é convidado a participar de um curso preparatório à adoção, para entender legislação, conceito, analisar que a Justiça da Infância é voltada para os direitos da criança e do adolescente em primeiro lugar, e feito o curso, há uma decisão, o Ministério Público dá um parecer, a juíza dá uma decisão e a pessoa entra na fila do Sistema Nacional de Adoção. E aí, a partir daí, ganha a senha e pode acompanhar. Doutora, a senhora trouxe alguns dados para a gente. Uma colinha aqui. Apresenta para a gente esses dados sobre a adoção, claro, que a senhora trouxe. Pronto. Esses dados da adoção, eles são muito dinâmicos, porque todo dia pode entrar um pretendente, sair uma criança, né, para adoção, mas existe nesse portal do Conselho Nacional de Justiça sobre a adoção, que qualquer pessoa pode acessar, existe lá relatório, estatísticas, e todo dia é atualizado automaticamente. E aí eu fiz alguma compilação de dados, por exemplo, que hoje no estado do Rio Grande do Norte nós temos 515 pretendentes à adoção, seja casal, seja individualmente falando. 153 são de Natal, 88 de Parnamirim, 65 de Mossoró. Então, Parnamirim hoje tem, né, o segundo número maior
São Gonçalo de Amarante, 16, Areia Branca, 13. Então, realmente, somos as 3 maiores cidades que têm maior número e depois passa ali para 11, 10, a média de outras comarcas no estado. No Brasil, são 32 mil pretendentes à adoção. Já os acolhidos, no Rio Grande do Norte, nós temos 244 crianças acolhidas, porque são aquelas que a gente está tentando fazer a reintegração familiar. Não conseguindo, é que a gente coloca como apto à adoção. E hoje temos esses 62 aptos à adoção. Da semana passada para cá, 31, já houve uma mudança de número, estão vinculados, ou seja, a gente encontrou algum pretendente, estão nessa aproximação para ver se está certo. 31 não. E desses 31, apenas 16 estão na busca ativa. Desses 16, 9 são de Parnamirim. Então, é uma ferramenta que precisa alcançar o resto do estado, porque a gente entende que existem outras crianças e adolescentes que poderiam estar nessa ferramenta e não estão. E, enfim, em processo de adoção, hoje, no estado, nós temos 46 crianças e adolescentes e 5 mil no Brasil inteiro. Doutora Gerliana, e o que é mais gratificante, o que é mais difícil essa sua atuação enquanto promotora da infância e juventude aqui de Parnamirim? A pergunta é difícil, né? A minha promotoria, ela é responsável pela proteção de crianças e adolescentes. Então, nós pegamos as crianças e adolescentes em situação de risco, com violações de direitos, né, com situações de violência. Então, é muito difícil quando a gente lida com situações em que a gente não acredita que alguém seja capaz de agredir tanto uma criança, uma adolescente. E às vezes, assim, a gente diz, é porque deu trabalho, às vezes é bebê, né? Às vezes são situações de violência de mães, de pais, em relação a todas as idades. Às vezes tem criança que chega lá e diz, tia, eu só queria paz. Então, assim, não está querendo nem muita coisa, eu só queria ter paz na minha casa. Então, são situações que a gente, às vezes, questiona a humanidade, como é que é capaz de fazer isso. E a melhor parte é a adoção. Por isso que é um projeto que eu me encanto tanto, que eu tenho tanta emoção de falar, porque quando a gente pega uma criança ou um adolescente numa situação de violência, que às vezes a gente precisa entrar com pedidos judiciais para fazer alguma demanda de saúde, para a recuperação da vida daquela criança. Quando às vezes a gente se lidar, e às vezes a gente até perde uma criança em situação de violência tão grande. Outras vezes, quando a gente pega aquela criança ou adolescente e a gente vê a fragilidade, a situação, a vulnerabilidade, com suspeita de inúmeras doenças, diz assim, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Com crianças que já em mais idade não falam, não andam, fazem terapia todos os dias, situações assim dramáticas. E quando a gente vê a adoção, tem um caso até recente que eu achei a coisa mais linda. Era uma criança assim, com inúmeras demandas de saúde, já tinha sido rejeitada por 9 pretendentes, porque tinha muitas demandas de saúde, não falava, não andava. E na audiência de adoção, essa criança estava com foto andando de bicicleta, correndo, falando, com alta de todas as terapias. E a mãe dela disse, a mãe adotante disse, Deus me deu a mais perfeita. E quando eu lembro como a gente pegou, e aí eu tenho a grata satisfação de, no exercício do meu trabalho, testemunhar milagres. É emocionante. E aí, como eu disse, como eu tenho tantas outras crianças e adolescentes aguardando esses milagres. Então, o Pontos de Esperança, por exemplo, o que é que significa a logomarca e o nome? Eu tenho crianças e adolescentes de um lado, que quando a gente vai visitar, pergunta, tia, quando é que vai chegar a minha vez? Porque eles ficam em unidades de acolhimento, que a gente chama, e eles veem as crianças pequenas saindo, né? Então, é um direito deles, e eles perguntam, quando é que vai chegar a minha vez? E, por outro lado, eu vejo os adotantes que aguardam tanto tempo, né? Aqui a gente tem uma média de 7 anos de fila nesse processo de adoção. Hoje a gente está baixando para uma média de 4 anos. Mesmo assim, dá muito tempo. Então, a gente tem aquelas famílias que aguardam desesperadamente. E aí, o que a gente pensou? Que qualquer órgão, qualquer pessoa pode ser uma ponte para que essas famílias se encontrem. Então, na hora que eu estou aqui com você, Priscila, você está sendo uma ponte para mim, para que alguém que esteja escutando, meu Deus, será que meu filho ali está na outra ponta? E a gente poder fazer esse encontro de famílias. Que felicidade, então, poder participar. Vamos deixar, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, da nossa conversa. Faça, então, um convite, doutora Gerliana, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais sobre esse projeto, onde é que as pessoas podem ir atrás,
para onde é que elas têm que se dirigir para conhecer e participar disso tudo? Pronto, esse projeto ele é uma atuação conjunta que é até pioneira do Ministério Público, do Poder Judiciário, do município de Parnamirim por meio da Prefeitura e do Grupo de Apoio à Adoção Abrace. E então, a Prefeitura ela vem viabilizando essas campanhas e a realização dos vídeos e fotografias dessas crianças. O Poder Judiciário e o Ministério Público vem fazendo essa divulgação e também priorizando e acelerando esses processos para que eles ocorram com a maior celeridade possível. E o Grupo de Apoio à Adoção Abraço vem acolhendo todos os adotantes. Então, é uma grande porta aberta por meio do Instagram, por meio dos seus participantes. Então, quem tiver interesse pode procurar o Grupo Apoio à Adoção, que tem tanto apoio também jurídico para esclarecer dúvidas para quem quer adotar ou quem quer alterar o perfil para, quem sabe, receber uma desses adolescentes, essas crianças que a gente tem, ou o grupo de irmãos que aguardam uma família. O Instagram do Abrace é Abrace Parnamirim RN, lá tem um link para as pessoas entrarem em contato. Doutora Gerliana, uma satisfação tê-la aqui com a gente para falar dessa campanha, desse projeto tão importante, que a gente consiga, a partir daí, transformar cada vez mais vidas para garantir para que essas crianças, esses adolescentes tenham direito às suas famílias também. Exatamente. Se a gente conseguir de já terá valido a pena, né? Muito obrigada. Obrigada a você também pela companhia e audiência. Esta edição do Jornal da Câmara fica por aqui. Reveja esta entrevista e todas as matérias no nosso YouTube e também no site câmaraparnamirim.rn.gov.br.